Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você esteja. Meu nome é Jorge Damasceno e hoje nós vamos falar sobre culpa. Se você está nos assistindo pelo Facebook, curta a nossa página, siga a nossa página, porque assim você vai fazer parte de uma comunidade. Lá nós vamos ter eventos e vídeos que vai ajudar você muito. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e deixe lá o seu joinha. Culpa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A culpa, ela acontece quando nós violamos regras que são importantes para nós ou nós não mais seguimos padrões nas nossas vidas que nós estabelecemos para nós mesmos. Todas as vezes que nós cometemos um erro ou pressupomos que cometemos um erro e achamos que aquele erro foi muito grave e violaram os meus padrões, violaram os meus valores, as pessoas tendem a se sentir culpadas. Mas a culpa, na verdade, não leva a pessoa a lugar algum. A culpa, ela traz tristeza, a pessoa se sente condenada por aquilo que ela fez. A culpa tira a paz da pessoa, ela não consegue viver na paz porque na sua mente está sempre algo lhe acusando de algo de errado que ela fez. A culpa também acaba com a autoestima da pessoa. E nessa quebra da autoestima, nessa desvalorização do indivíduo, a pessoa começa a viver atos de penitência. Ela não vive mais para si própria, mas ela vive em favor do outro, porque essa é uma maneira que ela tem de poder se auto-perdoar. Mas você não precisa mais viver dessa maneira, não precisa mais viver na insegurança. Há um caminho melhor para você poder vencer a culpa na sua vida. A culpa ela faz com que você seja aprisionado pela sua autocondenação. Você vive dentro de uma prisão que você mesmo construiu para você mesmo. Mas agora eu quero falar com você sobre como você pode então vencer essa culpa e sair de dentro dessa prisão e viver uma vida de liberdade, ok? Então eu vou dar para vocês algumas dicas. Eu quero lhe dizer que algumas dessas dicas eu me inspirei no livro Mind Over Mood, de Padesky. O primeiro conselho que eu te dou para vencer a culpa é que você acesse a sua ação. Acesse o ocorrido. Às vezes, porque você cometeu algo que você pensa que violou os seus valores, ou até mesmo violou os seus valores ou o seu padrão, os seus princípios, você se autocondena. Você acha que você fez algo horrível e a culpa vem disso. Quando, na verdade, você cometeu algo que não prejudicou nem a sua vida, nem a vida da outra pessoa. Então, quando você faz você acessa a situação, você pode ver que simplesmente foi um erro cometido, você tenta fazer melhor da outra vez e daí em diante você segue para frente. A outra dica que eu vou te dar é que você procure entender qual a sua parte da responsabilidade, ou qual é a sua responsabilidade, na verdade, no ocorrido. Nós temos a tendência de assumir toda a responsabilidade sobre nós por algo que ocorreu. Possa ser que seja toda sua responsabilidade, mas possa ser também que naquele ocorrido outras pessoas também precisam tomar sua parte nesse ocorrido, a sua parte da responsabilidade. Então, se você acha que a culpa é toda sua, você vai viver uma vida completamente de culpa e se autocondenando por algo que talvez não foi somente causado por você, mas tiveram influência de outras pessoas e de outras situações naquele ocorrido. A terceira dica que eu vou te dar é o seguinte: quebre o silêncio. Geralmente, quando nós cometemos um erro, algo de errado,
nós temos a tendência de nos calarmos. Isso porque nós pensamos, se eu compartilhar esse erro com alguém, eu vou ser escarneado, zombado, rejeitado, as pessoas não vão mais confiar em mim. E isso se torna um grande problema. Por favor, se você cometer um erro, compartilhe com alguém da sua confiança. Vá para o seu líder espiritual ou para alguma pessoa que você confia e fale com ele e fale com ela que você errou. Não que ele vai liberar o perdão sobre você, mas vai ajudar você nessa caminhada. E possivelmente vai ajudar você a ver a situação de uma maneira melhor e encontrar caminhos para você reparar aquilo que você fez. E é justamente a outra coisa que eu quero falar com você, a quarta dica que eu quero te dar é exatamente fazer restituição, ok? Se você cometeu um erro, e nesse erro que você cometeu, pessoas foram machucadas, feridas, ou houve algum tipo de dano material, para que você não viva mais em culpa, você tem que reparar este erro e fazer a restituição necessária. O que eu quero dizer é o seguinte, se você, como a consequência do seu erro, houve um dano material, a melhor coisa que você tem a fazer é o seguinte, é restituir aquela coisa, certo? Se você não tem a condição financeira para pagar por aquele dano material que você cometeu, pelo menos ofereça a restituição de parte do dano. Isso vai fazer com que você viva melhor com a sua consciência. Mas se você machucou e feriu alguém no processo, é importante que você aprenda a se humilhar, ir até a pessoa e pedir perdão. Perdão por aquilo que você causou. E reafirmar para a pessoa que você vai fazer o seu melhor para não cometer o mesmo erro. A quinta dica que eu quero te dar é o seguinte, aprenda a se auto-perdoar, certo? Muitos de nós vivemos com uma culpa sobre as nossas costas porque não aprendemos a nos perdoar. E se você é espiritual, se você é religioso, você vai entender o seguinte, que muitas das vezes Deus já te perdoou, mas você não conseguiu perdoar a você mesmo. Você vive a sua vida com aquela acorrentado, né, com aquele peso sendo arrastado, ligado ao seu calcanhar, que não deixa você ir para lugar algum. Seja autocompassivo. Mostre compaixão com você mesmo. Se aqueles que foram prejudicados pelos seus erros já te perdoaram, perdoa a si próprio. Isso requer uma mudança no seu entendimento. Tem outros fatores. Talvez você cresceu em uma família onde, desde pequeno, as pessoas jogavam sobre você a culpa pelos atos dos outros. Talvez a sua mãe, o seu pai sempre dizia para você, a culpa é sua, quando não era. E você agora assume essa culpa e não assume a culpa para tudo que acontece na vida e não vê mais um caminho para o auto-perdão. Então, aprenda a se perdoar. E a sexta dica que eu vou dar para você é o que a Bíblia tem a dizer em relação à culpa, certo? Antes de eu falar sobre o que a Bíblia tem a dizer, pense no seguinte, quando você comete um erro, você tem que aprender a mudar um pouquinho aqui a frase de eu fiz algo horrível, eu sou uma pessoa horrível, para a seguinte frase, por exemplo, eu fiz algo horrível em um determinado tempo horrível da minha vida. Né? Porque você fez algo de horrível, não quer dizer que você é uma pessoa horrível. E a Bíblia trabalha com esse tema. Olha, vamos ver o que diz a palavra de Deus em 1 João 1, 9. Então é a carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, infelizmente, no meio, nas comunidades de fé, existe uma tendência muito grande para a culpa, de se sentirem que não existe mais reparação, que o silêncio é a melhor forma de lidar com aquilo, e esquecemos o que a palavra de Deus fala. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados, para nos absolver de toda injustiça. Então, o primeiro passo que você deve tomar é o seguinte: você como cristão, ou não cristão, é confessar os seus pecados a Deus, é quebrar esse silêncio, é deixar que Deus tire das suas costas esse peso que você não vai conseguir levar por muito mais tempo. Confesse a Deus, fale para Ele o que você cometeu, que você entende ser errado na sua vida. Fale para a pessoa para a qual você cometeu esse erro, que você está arrependido e que você conversou com Deus e que Ele te absolveu do seu pecado. Se a pessoa vai lhe perdoar, é um outro problema. Mas aprenda a confiar no perdão de Deus sobre a sua vida. O outro versículo que fala sobre a questão da culpa está em Miqueias 7,19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, uma vez que o seu pecado foi confessado, Deus já te absolveu e não existe mais nenhuma culpa sobre a sua vida. Os seus pecados foram atirados nas profundezas do mar e o Senhor não mais se lembra deles. Os homens podem se lembrar. Você, às vezes, quer se lembrar desses pecados, desses erros cometidos. Mas sabe de uma coisa? Deus não se lembra mais deles. Você agora foi liberto e liberta para viver uma vida de alegria, onde não há mais nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande para vocês e te vejo nas próximas conversas, tá bom? Deus abençoe.